que abram em Mateus capítulo 12. Como sabem, nós estamos a estudar o livro de Mateus. Já estamos no capítulo 12 e hoje o tema da mensagem é a imperdoável blasfémia contra o Espírito Santo. Mateus 12, versículo 22, página 1043. Então vamos ver o que diz a palavra de Deus. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsou os demónios, senão por Beelzebu, príncipe dos demónios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Se eu expulso os demónios por Beelzebu, por quem expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demónios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfémia se perdoará aos homens, mas a blasfémia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Até aqui, irmãos? Então prosseguimos o estudo do Evangelho de Mateus, versículo a versículo. E o evangelista Mateus, um apóstolo, com este Evangelho que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, ele responde à pergunta que é essencial para a humanidade. Quem é Jesus Cristo? E neste Evangelho, Mateus apresenta-nos Jesus como sendo o Cristo. Ou seja, o Cristo é uma palavra que significa o Messias. Apresenta Jesus como Rei, como Senhor. Agora, neste trecho de hoje, aqui pelas próprias palavras do nosso Senhor Jesus, afirma que há um pecado, uma ofensa a Deus que é imperdoável. Blasfemar, falar contra o Espírito Santo. E esta é uma passagem que os crentes conhecem bastante bem, é muito familiar, mas que nem sempre é bem compreendida. E também surgem muitos receios e falsos medos devido a uma interpretação equivocada desta passagem. Por isso vamos ver o que significa blasfemar contra o Espírito e como é que é um pecado imperdoável e porquê que é um pecado imperdoável. Para início, aprendemos aqui uma coisa muito importante. Este texto mostra-nos claramente que Deus existe e subsiste em três pessoas distintas. Uma trindade. Deus como Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E também vemos aqui que há ofensas, há pecados distintos. Pecados contra o Filho, contra cada pessoa divina. Tanto que Jesus refere aqui pecado contra uma das pessoas divinas, que é quem? O Espírito Santo de Deus.
É verdade. Jesus está aqui a referir-se a uma atitude contra uma das 3 pessoas divinas. Deus existe e subsiste, é um só Deus que se revela em 3 pessoas distintas. Como o Senhor Jesus também nos disse várias vezes, mas nomeadamente quando se despediu, disse para o batismo dos crentes ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui Jesus vai referir-se a essa pessoa divina que é o Espírito Santo. Mas vamos começar primeiro por ver uma das características da pessoa de Deus. Entre as muitas características pessoais, porque Deus é um Deus pessoal, como já vimos aqui noutras ocasiões, uma delas é que Ele é um Deus perdoador. E o texto que nós lemos em Neemias mostra claramente isso. Deus perdoava, Deus auxiliava, o povo voltava a cair, mas Deus voltava a perdoar e a ajudar. Ou seja, Deus na sua própria natureza é um Deus de perdão. Deus não é um Deus implacável, em que sendo ofendido não há mais chance. Deus é um Deus misericordioso. Na sua natureza, Deus é totalmente perdoador. E a palavra de Deus dá-nos muitos exemplos, vou apenas referir aqui alguns. Por exemplo, o Salmo 86, 5. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar. Pronto a perdoar. Deus não fica assim à espera, vou pensar. É pronto a perdoar. Ou o Salmo 103, 3. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades. Todas as tuas iniquidades. Este é o nosso Deus. Ou Êxodo 36, 6 e 7. O Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, e grande é a beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Portanto, partimos deste princípio. Deus, o nosso Deus, é um Deus que perdoa. E nós sabemos isso pessoalmente. E o Antigo Testamento está literalmente repleto de indicações de que Deus perdoa. Olha, Adão e Eva pecaram. Deus perdoou. Os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, os primeiros homens e mulheres de Deus, pecaram. Deus perdoou. A nação de Deus, a nação de Israel, pecou debaixo da liderança dos juízes, da liderança dos reis. Quantas vezes toda a nação pecou? Deus perdoou. E ao longo da história, Deus fez uma aliança, Deus fez um pacto com o seu povo e eles transgrediram, mas Deus perdoou e continua a perdoar. Chegamos ao Novo Testamento e nós vemos Deus também a perdoar. Quando lemos, por exemplo, o dia em que Jesus deu a sua vida por nós, e lá do alto da cruz, o que é que Jesus clamou? Pai, perdoa-nos. Jesus não iria fazer um pedido ao Pai que não fosse possível de Pai pôr em prática. Perdoa-nos. Quem é que Deus perdoa? Deus perdoa idólatras. E vemos o início dos 10 mandamentos, temos a idolatria como sendo um grave pecado que Deus proíbe que exista. Mas Deus perdoa idólatras, Deus perdoa assassinos, Deus perdoa mentirosos, Deus perdoa trapaceiros, enganadores, perdoa glutões, também é um pecado. Perdoa violadores, transgressores de alianças feitas com Ele. Perdoa aqueles que prometem e depois não cumprem. Perdoa fornicadores, adúlteros, homossexuais. Deus perdoa avarentos. Perdoa bêbados. Perdoa os ladrões. Perdoa criminosos de todo o tipo. Deus perdoa.
Ele até perdoa as pessoas que pensam que não têm pecado. Se calhar esse é o pior pecado de todos. É achar... E de facto havia um dos vários sacrifícios que Deus determinou ao seu povo lá no Antigo Testamento. Um era pelos pecados de que o povo não estava consciente, mas que Deus sabia. Deus perdoa aqueles que pensam não têm pecado. E se calhar é o perdão mais magnânimo de todos. Porque esse se calhar é o pecado supremo, que é a pessoa achar-se boazinha, sem pecado. Deus perdoa os hipócritas. Mas não há perdão, é claro, sem o quê? Sem que haja arrependimento. É preciso que haja arrependimento, confissão perante Deus. Conversão, fé em Jesus. Só assim há perdão. Mas há perdão, Deus perdoa tudo. E chegamos aqui ao capítulo 12 de Mateus, a partir do versículo 22, nós já começámos a ver isso antes. Vejam que a rejeição a Jesus está em crescendo e atinge aqui o ápice ao ponto da blasfémia da liderança de Israel, a partir do versículo 22. E este é realmente um momento trágico. Veja o versículo 14, que diz: E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. A nação de Israel, no tempo em que o Filho de Deus veio, atingiu este momento trágico. Porquê? Por séculos e séculos, por gerações, a nação de Israel viveu com que esperança? Com a esperança da chegada do Messias prometido. Era o desejo da nação, o clamor de todo o profeta. Todos queriam, todos queriam estar vivos, poderem ver, estarem vivos no momento em que o Messias chegasse ao mundo. Qualquer das mulheres de Israel gostaria de ser a mãe do Messias, como Maria veio a ser. Essa era a esperança e o sonho da nação de Israel. Tinham as profecias dos profetas centenárias. E quando ele veio, rejeitaram o Messias. Pior do que isso, blasfemaram do Messias. Voltaram-se contra ele e queriam-no morto. É uma coisa trágica. Ter promessas, estar à espera, é o sonho, querer estar lá na altura em que o Messias viesse ao mundo. E ele vem, como diz o apóstolo João, veio para o que era seu e os seus não o receberam. E chegamos aqui ao versículo 22, vemos uma cura, entre as milhares de curas de Jesus, uma cura magnífica, poderosa. Um endemoninhado, portanto uma pessoa possuída por demónios, cego e mudo. E é impossível de negar o poder sobrenatural de Jesus. Porque vejam esta cura magnífica, poderosa, instantânea. Não é preciso estar ali com palavras especiais. Não. É ali, instantâneo, numa fração de segundo, uma cura total, uma libertação total. Resultados óbvios, visíveis para todos. Resultados permanentes. Não há outra maneira de descrever, é algo sobrenatural. Tanto que, versículo 23, toda a multidão se admirava, ficavam espantados e dizia: não é este o filho de Davi, que é um título para o Messias? Não é este? Tem que ser este o Messias. É a conclusão a que chegam. O Filho de Deus. E chegamos ao versículo 24, temos a acusação dos líderes
Aqui refere os fariseus, mas nos outros evangelhos, Marcos 4 e Lucas 11, escreve o mesmo episódio. Há uma referência também aos escribas. Acusação, os líderes da nação, vejam o desprezo deles. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, imaginem que estão a falar com alguém e dizem, o que é que isso é? Esta expressão quer dizer o quê? É um desprezo, não é? Aqui já é uma ofensa. O Messias, o Filho de Deus. Vejam o coração da liderança de Israel. Quem quer que seja, este aqui pode ser muita coisa, mas o Messias não é. Este não expulsa os demónios senão por Beelzebub, príncipe dos demónios. Portanto, dizem que o poder de Jesus para fazer aquele milagre incrível, o poder dele é o poder do diabo, o príncipe dos demónios, e é realmente uma grande ofensa. Versículos 25 e 26, Jesus vai desmontar esta acusação. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, vemos a onisciência de Jesus, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? Veja, Satanás tem um reino, seu grande poder. Mas Jesus aqui está a dizer, olha, isso não faz sentido nenhum, porque um reino que luta contra si mesmo vai ser destruído. Uma casa, uma família que está em luta contra si mesma também não vai subsistir. Satanás, a pessoa está possuída por demónios. Se é o próprio Satanás que está a fazer isso, está a lutar contra ele mesmo, não faz sentido nenhum. Então Jesus vai aqui dizer, então, se não faz sentido, o que é que resta? Qual é a conclusão que se pode chegar? Não é Satanás que está a fazer, é o poder de Deus. É a conclusão que Jesus está aqui a tirar, desmontando o absurdo dos fariseus. Portanto, Jesus mostra que quem está a expulsar os demónios não é Satanás, não é o diabo, é Deus, é o Messias, é Jesus. E depois até diz, mostrando aí a incongruência do pensamento deles, o seu preconceito e serem tendenciosos e falsos, dizendo, porque havia outros judeus que também expulsavam demónios, vemos isso até em Atos capítulo 19, versículo 13, diz, se eu expulso os demónios por Beelzebub, no poder do diabo, então os vossos filhos fazem o mesmo, vocês dizem que é pelo poder de Deus. E eu, que sou realmente o Messias, é pelo poder do diabo. É incrível onde eles chegam. E por isso, no versículo 28, Jesus ainda vai mais longe e vai revelar, em primeiro lugar, a rebeldia deles, mas se eu expulso os demónios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então, Jesus está aqui a revelar, com esta afirmação fantástica, que ele expulsa os demónios pelo poder do Espírito Santo de Deus. Qualquer outra coisa seria, como ele diz, é um absurdo. Portanto, sabemos que é o poder de Deus. O Espírito Santo, e agora vamos caminhar para aí, o Espírito Santo estava a fazer tudo por meio do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos sublinhar isto bem na nossa Bíblia, porque esta é a chave para entendermos o que é o pecado imperdoável. Não é? Eu expulso os demónios pelo Espírito de Deus. E depois Jesus ainda é genial aqui. Logo é chegado a vós o reino de Deus. Estão a ver? Logo é chegado a vós o reino de Deus.
Quer dizer, Jesus colocou-os ali num canto, dizer, olha, qual é a alternativa? Se eu estou a fazer isto pelo poder do Espírito Santo de Deus, quer dizer, então o reino de Deus, se eu estou a fazer isto pelo poder do Espírito, então o reino de Deus está aqui. E se o reino de Deus está aqui, quando está ali o reino, também está o rei. E esse rei é o Senhor Jesus Cristo. Eu sou o rei. Versículos 29 e 30, Jesus demonstra agora isto ainda de uma forma mais maravilhosa, que é o reino então de Deus que está ali, o rei está ali, que é Jesus, está a dominar outro reino, que é o reino de Satanás. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Jesus está aqui a dizer que realmente o poder desse homem valente que é Satanás é grande, mas eis que quando alguém quer saquear uma casa e sabe que lá está alguém que é muito forte, só se for mais forte é que pode fazer isso. É o que Jesus está a dizer. Eis que está aqui alguém que é mais forte do que esse homem valente. E essa pessoa forte, poderosa, é Deus, é Jesus, é o Rei, cujo reino está perto deles, como ele diz aqui. É chegado a vós o reino de Deus. E depois, versículos 31 e 32, chegamos ao pecado imperdoável. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfémia se perdoará aos homens, mas a blasfémia contra o Espírito não será perdoada aos homens. O que é que nós podemos ver até aqui? Que foi pelo poder do Espírito Santo, que Jesus afirmou aqui, foi no poder do Espírito Santo que Jesus estava a fazer todas as coisas. E nós, pelos Evangelhos, o que é que aprendemos? Foi no poder do Espírito Santo que Cristo foi concebido onde? No ventre de Maria. Como o anjo disse, não é? A virtude do Espírito Santo virá sobre ti e tu vais conceber e dar à luz o Filho de Deus. Então Maria, pelo poder do Espírito Santo, recebeu no ventre dela o Filho de Deus. E Jesus encarnou e fez-se homem. E Jesus, ao fazer-se homem, submeteu-se à vontade do Pai. Jesus agiu sempre no poder do Espírito Santo. Alguns exemplos. Quando Jesus começou o seu ministério e foi batizado no Rio Jordão, nós lemos em Mateus 3,16 que se abriram os céus e o que é que se viu? O Espírito Santo a descer sobre Jesus. Marcos, outro evangelho, Marcos 1,12, revela que foi esse Espírito Santo que impeliu Jesus para o deserto. Olha, Jesus a ser guiado, fortalecido pela pessoa da Trindade que é o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que o impeliu para o deserto para ser tentado pelo diabo e venceu no poder do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 14, depois de Jesus triunfar, Jesus voltou para a Galileia no poder de quê? Pelo poder do Espírito Santo. Jesus voltou para a Galileia depois de vencer o diabo na tentação no deserto. E Jesus, agora em pleno ministério, no poder do Espírito Santo, ele começa a fazer milagres e vai pregar nas sinagogas, como sabemos. Ora, veja o que é que diz Lucas 4, 18 e 19. Diz ali. Não é? O ministério de Jesus. Jesus entra na sinagoga, começa a ler o livro do profeta Isaías e é um ensino. O que é que diz? O Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, está sobre mim. Pois me ungiu para fazer o meu ministério, evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar
liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, os milagres de Jesus, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus anuncia: o Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito Santo era então o poder na vida e na obra de Jesus Cristo. Tudo o que Jesus fazia. E nestes versículos nós temos a pregação de Jesus no poder do Espírito Santo, as curas de Jesus, as libertações que Jesus fez de demónios e de doenças, milhares delas. Tudo isso porque Jesus diz: porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Então nós precisamos marcar isto bem na nossa mente. Tudo o que Jesus disse, tudo o que Jesus fez, foi na direção, foi no poder do Espírito de Deus. Por isso, quando nós chegamos aqui e estamos em Mateus 12, como estamos a ler, nós vemos as multidões admiradas com o poder de Jesus e lemos aqui afirmando: então este só pode ser o Messias. Lá no versículo 23, não é este o filho de Davi? Só pode ser. Era o que Jesus já tinha ensinado, claramente, como estivemos a ver. E perante isto, os fariseus acusam Jesus e dizendo: não, o que ele faz é no poder do diabo. Então, vamos imaginar bem. Jesus disse: mas o Espírito de Deus está sobre mim. Eu faço tudo a vontade do Pai e no poder do Espírito Santo. Não. Ele o que faz é no poder do diabo. Esta é a acusação. E quando eles disseram isto, contra quem estavam a blasfemar? Contra o Espírito Santo. Contra o Espírito Santo. Porque era o Espírito Santo que ministrava por meio de Jesus. E perante a multidão, porque diz aqui, toda a multidão, versículo 23, se admirava. E é perante a multidão que eles amaldiçoaram o Espírito de Deus. E agora, Deus, por meio de Jesus, vai amaldiçoá-los também. Porque eles cometeram, diz Jesus, um pecado imperdoável. Imperdoável. Diz o Senhor Jesus. Vejam o versículo 31, uma distinção. Fala-se aí todo o pecado e blasfémia, duas coisas distintas. Todo o pecado e blasfémia. Pecado é todo o tipo mau de atos, de pensamentos contra Deus. Blasfémia é o pecado de falar mal de Deus, uma irreverência. Mas vejam que Jesus, isto é muito importante, irmãos, Jesus começa esta afirmação nestes versículos, versículos 31 e 32, Jesus começa esta afirmação com uma declaração de boas notícias, em primeiro lugar. Quando ele diz, todo o pecado e blasfémia é quê? É perdoável. Esta é a primeira afirmação de Jesus. Olha, todo o pecado, toda a blasfémia é perdoável por Deus. E nós temos aqui o Evangelho. Jesus diz todos os pecados, tudo será perdoado. Quando há do pecador arrependimento e fé em Jesus. E Jesus diz até mesmo as blasfémias, insultos a Deus. Isto é uma boa notícia. Ora, nós conhecemos o testemunho do apóstolo Paulo, 1 Timóteo 1, 13 e 15. O apóstolo Paulo é um fariseu, um perseguidor implacável da igreja. E ele diz, a mim, que dantes fui
blasfémias na sua boca. E perseguidor, injurioso. Mas alcancei misericórdia, porque o fiz, olhem, ignorantemente na incredulidade. Isto é importante. Ele blasfemou, injuriou, perseguiu, matou, concordou com a morte de crentes. E por isso Jesus foi ao encontro dele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora veja, e a graça de Nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Cristo, em Jesus Cristo. E esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele diz: eu sou o principal, eu fui blasfemo, perseguidor, mas na ignorância. E este é um ponto importante. Mas os fariseus não eram ignorantes. Somos aqui agora apresentados por Jesus a algo que não é perdoável. E este é o único pecado na Bíblia do qual Jesus diz que é imperdoável. Blasfémia contra o Espírito Santo. Falar mal de Deus é muito grave. Vejam o que é que diz, olhem, vejam o que é que diz Levítico 24. Vejam, falar mal de Deus é muito grave, irmãos. Vejam. Levítico. Tira o que tem blasfemado para fora do arraial. E todos os que o ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça, e então toda a congregação o apedrejará. E aos filhos de Israel falarás, dizendo: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará, assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Muito grave. Blasfémia contra Deus. Então, versículo 32. Jesus acrescenta algo mais. Ele aqui vai definir com mais detalhe. Quando ele diz: se qualquer disser alguma coisa contra o Filho do Homem é uma expressão para Jesus, se blasfemar de Jesus, disser algo contra o Senhor Jesus, tem perdão. Tem perdão. Mas a pessoa estar a ver o ministério do Espírito de Deus na pessoa de Jesus e concluir que isso é do diabo, não pode ser perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Porque a pessoa está a falar contra o Espírito de Deus, contra o poder de Deus, contra a energia de Deus manifestada por meio de Jesus. Num certo sentido, é como se a pessoa estivesse a associar Deus, dizer: olha, Deus está associado ao diabo e a fazer estas coisas. Mas nós precisamos, como crentes, de acalmar o nosso coração. E isto também é importante. Este tipo de pecado, de blasfémia contra o Espírito Santo, não é uma coisa assim muito comum de se fazer. Assim, muito fácil de fazer. Porquê? Porque não é uma coisa que qualquer pessoa, de repente, entra em blasfémia contra o Espírito Santo. Só ocorre e implica que a pessoa já tem conhecimento das coisas espirituais. E é específico naquilo que vai dizer. Porque quando Deus dá toda a revelação, mostra todas as evidências, e a conclusão dos fariseus é exatamente o oposto da verdade. Portanto, os fariseus, sem esperança, viram a obra do Espírito Santo e disseram que é obra do diabo. E é uma escolha deles, é consciente, é deliberada. É uma escolha, uma decisão
completamente deliberada. Não é um pecado que é feito sem a pessoa saber. Como Paulo ali disse, mas eu fui blasfemo, mas eu fiz isso na ignorância, na incredulidade. Mas os fariseus não, eles tiveram toda a evidência de que o que Jesus fazia era no poder do Espírito Santo. Eles conheceram a verdade, mas endureceram o seu coração, não se arrependeram e avançam com blasfémias, tentando ali influenciar a própria multidão, dizer, este é o Messias. E eles, conscientes, já tinham determinado, versículo 14, queriam matar Jesus, avançam com esta blasfémia. É como se Deus estivesse a dizer, tiveste tantas evidências e chegaste à conclusão de blasfemar, portanto, é óbvio que não queres vir a mim, não te vais arrepender e por isso não há perdão. Em conclusão, irmãos, o crente a quem Deus revelou a sua palavra e revelou a verdade, o crente verdadeiro nunca irá entrar neste tipo de pecado. Portanto, nós estamos guardados no poder de Deus, nada nos pode separar do amor de Deus, como diz a palavra do Senhor. Portanto, o crente, da mesma maneira que é pelo Espírito Santo que ele diz que Jesus é Senhor, da mesma maneira estamos guardados no poder de Deus para não incorrermos neste tipo de blasfémia. Há grande privilégio em receber conhecimento da palavra de Deus, conhecimento do Salvador Jesus, mas é também uma grande responsabilidade. Quanto maior é o privilégio, maior a revelação que chega a nós, maior é a responsabilidade de a pessoa se arrepender, de crer na verdade, crer que Cristo é o Salvador, que aquilo que Jesus fez e faz é de Deus e não endurecer o seu coração, mas pelo contrário, entregar-se a Jesus, confiar em Jesus. Por isso Jesus disse em João 12:35, andai enquanto tendes luz. E eu termino com Hebreus 3, 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, vejam, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Amém. Irmãos, vamos então